Olá, gente! Na história de design dessa semana, eu continuo aqui contando sobre o design decorativo. Nesse período aqui do Art Deco, mas já no Art Deco quase se transformando num tipo de funcionalismo ali, começando a receber um pouco dessas influências, porque as coisas acontecem meio ao mesmo tempo. E hoje eu vou falar da história de um arquiteto e designer alemão, o Eckhard Muthesius. O Eckhard, ele nasceu em 1904 lá em Berlim e ele é filho do Hermann Muthesius, que é um dos fundadores da Deutsche Werkbund. O Eckhard, ele estudou arquitetura ali em Berlim, mas ele também foi lá em Londres estudar arquitetura. E o primeiro lugar que ele trabalhou foi o escritório do Jerry e do Earbury. Depois ele acaba trabalhando ali um período com o pai dele, mas é em 1929, bem na época da queda da Bolsa de Valores lá de Nova York, uma das grandes crises econômicas do sistema, que vai acontecer um dos fatos mais importantes da carreira dele. Esse ano ele está lá em Oxford e ele vai conhecer o príncipe Yasharar Hokkar Bahadur, ou alguma coisa parecida com isso, deixei o nome aqui na tela. E esse príncipe, ele é o príncipe lá de Indore, que é uma cidade na Índia, e esse príncipe depois se torna o Maharaja dessa cidade e vai pedir para o Eckhard desenhar o palácio dele. Esse palácio ele chama Manikbar, que é o Jardim dos Rubis ali, e ele vai ter uma construção bem longa ali, entre 1930 e 1939. E esse período da história ele vai pegar o final desse Art Deco e a ascensão do funcionalismo. Então ele vai acabar sendo um prédio com decoração mista. Esse palácio ele tem a planta ali em forma de U e ele tem mais ou menos uns 40 cômodos, o que dá bastante espaço para o Muthesius trabalhar o mobiliário, e ele aproveita essa oportunidade para desenvolver a própria linha de móveis. Então ele desenha sofá, poltrona, cadeira, bar, luminária. E ele mescla isso mais ou menos ali com dois tipos de mobiliário. Alguns tradicionais, que vêm com essa linguagem bem pesada de Art Deco e algum restante de Art Nouveau ali, como por exemplo os cristais da Baccarat. E ele também vai usar o que estava surgindo ali no movimento modernista, funcionalista, como por exemplo uma chaise do Le Corbusier. E nesse período que ele está morando ali na Índia, acompanhando a construção desse palácio, ele acaba virando um consultor ali do patrimônio. Então ele vai ser responsável pela restauração e preservação de alguns prédios. Só que ele só fica ali até 1939, porque estoura a Segunda Guerra Mundial e ele tem que sair da Índia. Ele acaba retornando ali para a Alemanha, onde ele vai viver aquele período do regime nazifascista, e ele vai trabalhar ali como um arquiteto freelancer até 1989. Vou dar então uma analisada aqui nos produtos que ele desenvolveu nessa época para entender como que a linguagem dele está nessa transição ali do Art Deco para um tipo de funcionalismo. Bom, e olhando aqui para eles, a primeira coisa que fica evidente é que não tem nada figurativo aqui. Ele trabalha completamente com uma linguagem abstrata e uma linguagem bem geometrizada. Dá para perceber claramente aqui ele caminhando para umas formas mais básicas ali, que é o círculo, o quadrado e o triângulo. Ele está usando derivações dessas formas, mas sempre encaminhando ali para elas, que a gente vai ver bastante ali na Bauhaus. E ele trabalha aqui um grau de multifunção nas peças, como por exemplo nessa poltrona que ele coloca essas luminárias na parte do encosto, bem próximo à cabeça, para facilitar a leitura. E olhando bem para esses materiais que ele usa aqui, a gente vai perceber que ele usa bastante material nobre. Por exemplo, ele vai usar madeira ébano, que é uma madeira que mesmo na época era rara. E ele usa bastante esses materiais, claro, porque nesse projeto fazia sentido mostrar nobreza e luxo, já que era um palácio. Isso vai afastar ele um pouco da ideia do funcionalismo, que está pensando no melhor material, na melhor resistência de material para a peça, e não necessariamente no material que é mais nobre, mais luxuoso, mais raro. E além desse uso de material aqui muito luxuoso, a gente vê que ele também trabalha ali um exagero formal nas peças. Então as estruturas elas são bem mais robustas do que elas precisariam, por exemplo. Isso também afasta ele um pouco do funcionalismo e joga mais ele próximo do Art Deco. Bem, esse aqui foi o vídeo sobre o trabalho do Eckhard Muthesius e como ele entrou para a história do design. Se vocês quiserem acompanhar mais dessa história, se inscreve aqui no canal.
E para quem chegou agora e não me conhece, eu sou designer de produto, também desenvolvo as minhas peças. Tem um link aqui na descrição do meu site, da minha loja, vocês podem dar uma olhada lá. E quem quiser acompanhar o dia a dia, me segue aqui no Instagram, tem o @ na tela. E a gente se vê em breve por aqui.